Olá pessoal, meu nome é Luciano, eu sou aluno de mestrado junto ao programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFB e trabalho junto ao LabMeca, Laboratório de Métodos Quantitativos Aplicados. Então, essa videoaula ela surgiu de uma necessidade muito grande que nós temos no contexto da engenharia de produção na UFB, que é o seguinte, né, nós vemos que não são utilizadas muitas ferramentas quantitativas, digamos assim, informáticas. Então, ao longo dos anos, nós temos ministrado minicursos e palestras a fim de tentar difundir e expandir o uso dessas ferramentas no apoio à tomada de decisão. Então, a ferramenta que eu vou apresentar hoje ela já é bastante conhecida. Lembrando que o que eu vou fazer hoje é apenas uma introdução dessa ferramenta. Ela, digamos, ela possui diversas funcionalidades e eu precisaria de muito tempo para apresentar todas e além disso eu não sei todas. Então, a ferramenta que eu vou introduzir, falar um pouco hoje, é o VBA, a linguagem de programação Visual Basic for Applications. E porque ela é bastante difundida. Nas grandes empresas, em muitas empresas, muitas delas até com porte considerável, elas utilizam o programa Microsoft Excel para organizar grandes volumes de dados. Então, a linguagem VBA ela é utilizada dentro do Excel. Então, ela permite que nós possamos automatizar o manejo desses dados dentro da própria planilha, sem precisar exportar ou pagar pela licença de muitos softwares que são mais caros. Então, a ideia é hoje fazer uma pequena introdução do VBA para mais na frente apresentar uma outra ferramenta, o UFLP. Mais na frente eu vou explicar o que é, mas vamos começar agora com o VBA. Então, vamos aqui abrir o Excel que todos conhecem. Aqui eu uso o Excel 2007, mas o VBA ele pode ser utilizado em qualquer Excel mais moderno, 2007, 2010, 2013, anyway. Mas vamos começar. Aqui vocês podem ver que aqui na barra de ferramentas eu já tenho habilitada a opção desenvolvedor, mas possivelmente muitos de vocês não a têm. Então o primeiro passo é ensiná-los como que nós vamos habilitar essa opção. No Excel 2007 basta vir aqui no menu do Excel. Vamos ter aqui opções do Excel e em opções vai aparecer aqui mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Aqui meu está marcado, então por exemplo, se eu desmarcar e apertar OK, ela vai sumir, certo? Então, para habilitar, basta vir em opções, mostrar o desenvolvedor, OK, e a barra vai estar aqui. Por que é preciso que essa barra esteja habilitada? Porque para ter acesso à barra do VBA, todas as ferramentas do VBA vão estar aqui organizadas. Então, a primeira coisa a fazer o VBA ele funciona em conjunto de macros. Macro é um botão. Ou seja, a ideia é criar um pequeno programa, uma rotina de código e associá-la a um botão, certo? Isso que é criar uma macro. Então, basicamente, de forma bem simplificada, nós podemos criar uma macro de duas formas, certo? A primeira forma é, por exemplo, se você vem aqui em inserir, vai aparecer esse controle de formulário e controles ActiveX, certo? A opção mais fácil é eu gravar uma rotina de passos que eu estou dando. Por exemplo, eu digito um dado, coloco negrito, mudo a fonte, mando adicionar e isso vai estar sendo gravado. Então depois eu posso simplesmente gravar esses passos, guardar em um botão e ficar somente repetindo. Isso é muito útil quando eu estou fazendo uma tarefa que é muito repetitiva. Eu posso somente associar os passos àquele botão
e ficar repetindo, ou melhor, e sem precisar repetir, somente ficar apertando o botão. Então, vamos lá. Eu vou apertar nesse botão aqui, que é um botão de formulário normal, e vou apertar no botão. Vai aparecer essa cruzinha aqui, então, para que eu crie o botão, basta que eu clique, arraste e solte. Então, vai aparecer essa tela aqui. Vai aparecer aqui, novo e gravar. O novo nós iremos explicar mais na frente. Vamos agora nos reter ao gravar. Então, se eu aperto em gravar, eu vou dar um OK aqui. O botão vai ter esse nome aqui, é botão 1, ok? Então, a partir de agora, tudo que eu fizer na minha planilha vai estar sendo gravado. Por exemplo, eu vou clicar, apertar o botão 5, apertar 6. Aqui embaixo eu vou fazer a soma dessas duas células, certo? Agora eu vou centralizar essa célula, vou mudar a fonte do preenchimento da célula, vou mudar o preenchimento da célula para amarelo, vou colocá-la negrito e vou criar uma pequena tabelinha aqui em cima, ok? Beleza. Então, se eu vier agora aqui outra vez em desenvolvedor e apertar aqui em parar a gravação, eu vou mostrar a vocês que tudo que eu fiz foi gravado e quando eu posso muito bem agora apagar tudo isso e somente apertando este botão tudo vai ser repetido. Por exemplo, eu vou apagar aqui, vou tirar essa tabela e vou voltar à cor normal, sem preenchimento. Então, vejam só, se eu aperto aqui botão 1, tudo que eu fiz, rapidamente, ele é reproduzido aqui, certo? Isso serve para copiar e colar, mesclar células, qualquer coisa que você quiser. Existe um comando no VBA que vai gravar isso. É mágica? Não, é programação. Então, eu vou mostrar agora a vocês como que vocês podem ver qual código levou a produzir isso. Então, indo lá em desenvolvedor, Visual Basic, apertando aqui vai aparecer a opção para mostrar o código que foi produzido. Eu posso ou apertar em Visual Basic ou simplesmente apertar Alt F11. Vai ter aqui do lado, vão estar aqui algumas pastinhas. Na pasta de módulos, em módulo 1, se eu aperto no módulo 1, eu vou ter aqui uma lista de comandos. Esses comandos, para que servem esses comandos? Tudo que eu fiz lá de digitar 5, digitar 6, somar, vai estar aqui. Como é aqui? Olha só. Eu primeiro selecionei a célula H4, digitei 5, digitei 6, somei, selecionei a célula H6 lá e da soma apareceu lá. Depois eu mandei centralizar, depois eu mudei o preenchimento, depois eu coloquei negrito, depois eu coloquei bordas, certo? Coloquei uma borda em cada célula e por aí foi. Então, quando eu apertar no botão 1, esse código ele é executado e os meus passos são reproduzidos. Ok? Pronto. Essa forma de criar uma macro, digamos que é a mais fácil e é muito útil quando eu tenho uma lista de passos a fazer de forma repetitiva. Eu posso simplesmente automatizar isso como eu faço uma vez, gravo o passo a passo, guardo na minha macro e depois vou colocando os dados lá e na planilha e ele vai sendo reproduzido. Ok? Pronto. Eu vou parar o vídeo e vou começar agora um outro mostrando como que nós fazemos para criar uma macro da forma, digamos, tradicional, ok?